Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Nerd Ferreira da Ferreira Studios e estamos começando mais uma aula espetacular aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre Mesh Tool, ou ferramenta de malha, que é uma ferramenta presente no Illustrator desde suas versões anteriores e que ela traz recursos extremamente essenciais para quem quer criar malhas com níveis de profundidade e com detalhismo muito legal. E é isso que a gente vai aprender a fazer aqui hoje. Então basicamente a Mesh Tool é uma ferramenta de malha que permite que você crie transições de cor em um determinado objeto. Como que isso funciona na prática? Eu vou criar aqui uma elipse e eu vir aqui na minha toolbox, nas minhas ferramentas, em uma opção aqui chamada Mesh Tool, ou apertando a letra U você tem domínio sobre ela. Automaticamente, quando eu posiciono o meu cursor sobre o meu objeto, ele traz aqui para mim um ponto âncora, como se fosse um path. Olha lá, eu estou arrastando o mouse e ele vai trazendo esse ponto para mim. E quando eu clico, ele começa a criar linhas que vão se tornando nada mais, nada menos do que a malha do nosso objeto. Então eu vou clicando e ele consegue, por um algoritmo, identificar o formato do nosso objeto e automaticamente criar essas características dele. Dependendo do formato do seu objeto, a malha vai se enquadrando ao formato dele. E olha que interessante, eu criei uma malha aqui com poucos cliques e basicamente a gente consegue perceber que essa malha já tem um certo nível de profundidade sem mesmo aplicar nenhum tipo de cor. E agora que se torna interessante, se eu vier na minha Direct Selection Tool, ou a ferramenta de seleção branca, eu consigo selecionar pontos da minha malha que são nada mais nada menos do que os pontos âncoras da nossa malha. E aqui, selecionando esses pontos, eu consigo vir aqui na meu Color Picker e eu consigo selecionar uma cor para ser modificada no meu objeto. Então olha que interessante, eu criei uma transição branca bem suave, simplesmente aplicando uma cor diferente. Se eu vier na base e selecionar aqui também, eu consigo alterar a cor. Então eu vou colocar um tom mais escuro para simular como se fosse uma esfera de fato. Então olha só, eu consigo criar essas transições de maneira bem suave de acordo com os pontos que eu seleciono. E o interessante aqui é ter essa percepção dessas diferenças que vão acontecendo dentro do nosso objeto, ok? Então eu posso selecionar as cores que eu desejo e automaticamente a malha vai aplicando naqueles pontos que eu selecionei. Então olha que interessante, eu criei aqui um objeto, eu posso até intensificar, por exemplo, a luz aqui para dar um aspecto meio de bola mesmo, né? E olha que interessante, olha, cria uma série de luminosidade sobre a área que eu selecionei da malha, como se fosse uma mancha mesmo. O que você tem que tomar cuidado é que, de acordo com a quantidade de malhas que você vai criando, isso vai exigindo mais performance, mais nível de processamento do seu computador e automaticamente da sua GPU. Então é interessante que você tenha uma máquina potente para criar várias linhas, para criar várias malhas sobre o mesmo objeto, para que você não tenha esse problema de travamento do software ou lerdeza no processo de renderização. E aí que fica bacana, porque eu consigo, por exemplo, utilizar a ferramenta aqui de laço magnético e selecionar apenas áreas que eu desejo para aplicar a minha modificação, o que torna muito mais simples do que ficar clicando em cada ponto para obter o resultado que a gente deseja. Então olha só, eu consigo criar simplesmente selecionando os pontos que eu desejo, consigo colocar qualquer tipo de cor e isso torna o processo bem interessante. Olha só, eu consigo aplicar uma cor diferente e aí eu consigo replicando isso. Essa é a maneira básica da gente criar uma malha utilizando a ferramenta Mesh Tool diretamente. Uma outra forma bastante simples e que é bastante rápida ao mesmo tempo é a gente utilizando o Gradient Mesh, que é uma ferramenta que já existe no Illustrator há bastante tempo, que é uma variação da Mesh Tool, só para a gente criar essa malha de uma forma mais rápida. Então eu vou criar um objeto aqui de forma escalável, utilizando a tecla Shift, e eu vou voltar aqui na minha aba Object, e eu também tenho uma opção aqui chamada Create Gradient Mesh. E se eu clicar nesse Create Gradient Mesh, ele aplica aqui para mim automaticamente um nível de malha baseado no minha pop-up que aparece aqui. Então eu consigo configurar a quantidade de linhas que essa malha vai ter, eu consigo quantificar a quantidade de colunas que essa malha vai ter e eu consigo definir se ela vai ser no estilo flat, vai ser mais chapado, ou se ele vai ter uma variação a partir do centro, ou se ele vai ter uma variação a partir das linhas, das bordas, ou seja, uma transição do branco para o cinza mais claro. Se eu colocar no centro, ele já cria aqui para mim basicamente tipo uma esfera.
vou colocar 5 e eu consigo, ó, manipulando essa malha de maneira bem rápida. Então, quando você tem um objeto que é muito complexo, isso se torna extremamente interessante. Você pode habilitar o preview aqui o tempo inteiro para você ver o resultado e automaticamente você pode mudar os valores que ele vai alterando ao mesmo tempo que mostra para você na sua tela. Eu vou dar um OK e olha só, ele criou aqui para mim uma variação bem fraca, bem simples, mas colocando um pouco de branco no centro e variando para o cinza nas extremidades. E agora, um outro recurso muito interessante da Create Gradient Mesh é a capacidade que a gente tem de abstrair cores de outros objetos, de outras imagens mais especificamente. Então, se eu selecionar a ferramenta Laço, por exemplo, e eu vou selecionar essa região aqui, consigo pegar a minha ferramenta Conta-Gotas, abstrair uma cor de um objeto e aplicar na minha malha. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui no meu objeto e automaticamente ele replica essa malha para mim. Eu posso selecionar novamente a área do topo, por exemplo, como a gente aprendeu, e eu posso replicar aquela cor para aquela área do topo. Eu consigo selecionar a base, por exemplo, e também consigo o mesmo resultado simplesmente clicando e selecionando a cor. Aqui pode ficar um pouco feio, mas o interessante é que você tenha paciência e vá criando o objeto que você queira. Tem muita gente que usa Gradient Mesh nesse sentido de replicar objetos do mundo físico através da Gradient Mesh para criar essas variações tonais da forma mais perfeita possível. E eu já vi muitos resultados legais. E o que torna interessante dessa ferramenta é a capacidade que a gente tem de abstrair as cores de qualquer tipo de forma, de qualquer tipo de objeto, de qualquer tipo de imagem e criar essas gradações que, por sinais, são bem legais e podem produzir resultados excepcionais. Você pode criar várias formas em 3D utilizando a Mesh Tool com o próprio 3D do próprio Illustrator e também migrar isso para o Photoshop posteriormente e aplicar texturas e afins. Então, dá para fazer muita coisa legal. Um outro recurso que eu quero mostrar também da Gradient Mesh é a capacidade de você voltar para a forma original daquele objeto. Então imagina que eu apliquei o Gradient Mesh aqui e eu quero voltar apenas para a forma de circunferência que eu tinha feito no início dessa aula. Então eu vou vir aqui em Object e eu tenho uma opção chamada aqui em Path, chamada Offset Path. E o que isso faz para mim? Ele retorna para o estágio padrão do meu objeto, ou ele cria como se fosse uma borda em volta do meu objeto. Então olha que legal, eu posso simplesmente criar um planeta aqui, ou criar como se fosse margens com outras curvas sobre o meu objeto. Se eu colocar 0, que é o que a gente quer aqui nesse momento, eu consigo criar e voltar o meu objeto para o formato original dele sem aplicação da Mesh Tool. E olha que interessante, ele preserva os pontos que eu tinha feito da minha Mesh Tool, mas ele consegue voltar o meu objeto para a forma original, tirando toda a malha dele. Então se torna interessante porque é um processo não destrutivo. É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É uma ferramenta extremamente interessante que vale a pena explorar. Você pode utilizar gradientes, pode utilizar texturas. Vale muito conhecer essa ferramenta. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixe de dar o seu like, de comentar aí lá no Facebook, curtir a nossa página, divulgar esse vídeo porque ajuda muito o projeto do canal. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu!